Olá, meus amados irmãos e irmãs, meus queridos e queridas, a paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, que a graça de Deus superabunde sobre vossa casa, sobre vossa família, neste dia que o Senhor nos preparou. E neste dia 23 de julho do ano de 2026, nós vamos aqui falar sobre os santos do dia. Espero que aguce a sua curiosidade e que você possa se aprofundar na pesquisa e no estudo desses homens e mulheres de Deus que vamos estar falando daqui a alguns segundos, tá certo? O conhecimento nunca é demais. Eu faço só um resumo aqui e espero que aguce de fato a sua curiosidade. E que estes santos de Deus sirvam como exemplos, né? Para que sejamos mais fiéis a Cristo. Sirvam, que a vida deles sirvam como exemplos para que nós sejamos mais fidedigno, não é? Que nós possamos adorar mais a Jesus, que possamos de fato ter uma fé fincada em Cristo, alicerçada em Cristo, que tenhamos uma vida de santidade, não é? Então que eles sirvam de exemplo, não é? Que aqueles que de fato são discípulos ou devotos desses santos, que de fato procurem viver uma vida tal qual ou próxima daquilo que eles viveram enquanto estavam com vida, tá certo? Aqui na face da terra, pois cremos que esses intercedem por nós, estão diante do trono de Deus, intercedendo por todos aqueles que têm a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Libertador, assim como eles também tinham e têm. E por isso que a igreja os considera santos, não é? E por isso que são lembrados. Então, nesse dia 23 de julho, nós celebramos, a igreja católica, ela celebra principalmente, né, a principal, Santa Brígida, da Suécia. Também ela recorda, não é, e celebra o profeta Ezequiel, está lá no Antigo Testamento, e o beato Basílio. Eu não sei se o sobrenome dele vai ser isso que eu vou tentar aqui dizer, tá? Basílio Obico ou Robico, espero que seja isso. Se não for, me perdoe, tá bom? Ele foi bispo, né, que sofreu perseguição durante o regime comunista por defender a fé e a igreja de Jesus. Então, Santa Brígida é a primeira, não é? A sua infância e juventude, vamos tentar aqui fazer um grande resumo. Santa Brígida, ela nasceu no ano de 1303, no castelo de Finsta, na Suécia. Era filha do governador, tá? Birger Besson, um homem de profunda fé e grande influência política. Sua mãe, Ingeborg, acho que é isso, é assim que se pronuncia, também era conhecida por sua piedade, caridade. Desde pequena, Santa Brígida demonstrava uma sensibilidade espiritual fora do comum. A tradição, ela relata que aos 7 anos ela teve uma visão da Virgem Maria colocando-lhe uma coroa sobre a cabeça. Aos 10 anos, contemplou uma visão de Jesus crucificado, coberto de sangue. Essa experiência ou essas experiências marcaram profundamente a sua vida e despertando nela um amor profundo pela paixão de Cristo. Ainda muito jovem, Santa Brígida que se casou, né, com Ulf Gudmansson, um nobre sueco. O casamento foi feliz e profundamente cristão. Tiveram 8 filhos, entre eles Santa Catarina da Suécia, que também seria canonizada futuramente. Santa Brígida, ela mostrou que é possível também, né, alcançar a santidade vivendo no matrimônio. Ela educou seus filhos na fé, ela ajudava os pobres, acolhia peregrinos e se dedicava a longos momentos à oração. Ela e o marido fizeram juntos uma peregrinação ao túmulo de São Tiago Maior, em Santiago de Compostela. E pouco tempo depois dessa peregrinação, o seu esposo veio a falecer. Santa Brígida teve o chamado de Deus, né, após ficar viúva, né, ela sentiu a chamada do Senhor para dedicar-se até então a sua vida totalmente ao serviço do reino de Deus.
ela se muda para Roma, ela muda-se para Roma, onde permaneceu por muitos anos. Ali, ela levou uma vida de intensa oração, penitência e caridade. Ela recebeu numerosas revelações místicas, né, sobre a paixão de Cristo, a vida da Virgem Maria, o céu e o inferno, a necessidade de conversão dos cristãos, a reforma moral da igreja. E essas revelações ficaram conhecidas como revelações celestes. E uma das obras espirituais mais conhecidas até então da Idade Média. Inspirada por Deus, Santa Brígida, ela fundou a Ordem do Santíssimo Salvador, conhecida como Ordem Brigitina. Era uma ordem dedicada à oração, ao estudo da palavra de Deus e à vida contemplativa. Até hoje, essa congregação continua presente em diversos países. Mesmo já idosa, ela realizou a grande peregrinação até a Terra Santa, visitou Belém, Nazaré, Jerusalém e outros lugares ligados, né, todos esses ligados à vida de Jesus. E essas viagens fortaleceu ainda mais a sua espiritualidade. Santa Brígida, ela falece em 23 de julho de 1373, em Roma, né? O seu corpo foi levado para a Suécia e no ano de 1391 ela foi canonizada. Em 1999, o Papa, até então São João Paulo II, declarou Santa Brígida padroeira da Europa, ao lado de Santa Catarina de Sena e Santa Teresa Benedita da Cruz. O que aprendemos com Santa Brígida é que ela nos ensina que a santidade pode ser vivida em qualquer estado da vida. Haja vista, ela é o exemplo, ela foi esposa, ela foi mãe, ela foi viúva, foi peregrina, foi fundadora de uma ordem, foi mística. E em tudo isso, ou em todas essas fases da sua vida, ela permanece fiel a Deus. Ela permanece fiel ao compromisso que até então ela tinha com o Senhor, né? Se manteve firme no seu propósito, se manteve firme na sua devoção, na sua adoração, no serviço, né, ao Senhor. Então, assim, não existe motivo, razão para as pessoas dizer que não conseguem, ou que não podem, ou que jamais alcançarão a santidade, enfim, entre outras situações, para também não servirem a Deus e não serem totalmente fiéis a Deus, não é? Santa Brígida é um exemplo vivo que dá sim, né? Por mais que tenhamos obrigações, deveres, vamos dizer assim, da vida cotidiana, é possível, mesmo assim, com tudo isso, servirmos a Deus com dedicação, com fidelidade, com primazia, com honradez, enfim, em tudo glorificarmos e bendizermos ao nome do Senhor, tá certo? Dito isto, o segundo santo que é celebrado ou lembrado no dia de hoje é o profeta, né? O profeta Ezequiel. E quem foi esse profeta, né? Ele viveu aproximadamente no século VI antes de Cristo, foi sacerdote do templo de Jerusalém. Ele é levado cativo, né? Quando Nabucodonosor invade a Babilônia, ele é levado cativo para a Babilônia. E ele foi... ele passou um período muito delicado, né? Nessa levada, quando ele é levado à Babilônia, né? Nesse período onde o povo de Deus sofreu muito, por causa da rebeldia, por causa de não ouvir a voz de Deus. A missão que Ezequiel ele teve como profeta foi de anunciar ao povo a voz de Deus, não é? Trazer também ao povo esperança. Haja vista, o povo estava desesperançado, achava que Deus havia de fato os abandonado, né? E Deus levanta então Ezequiel para trazer esperança, para chamar o povo à conversão, para chamar o povo ao arrependimento. Ele ensinava que Deus jamais abandonaria os seus, mas que esses deveriam voltar o seu coração e a sua atenção a Deus, não é? Essa foi a grande missão que ele teve. Ezequiel é um dos maiores profetas da Bíblia, está entre os 4 maiores profetas da Bíblia. O seu livro na Bíblia é rico em visões, inclusive dos arcanjos, né?
Ele também tem a visão da glória de Deus, logo no início do seu livro. Ele contemplou, né, o trono glorioso de Deus, cercado por seres celestiais. Né? Ele teve a visão, né, que Deus continua reinando, mesmo durante o exílio, ele continua reinando sobre o seu povo, e ele continua tendo o controle de tudo. É Ezequiel que tem a visão também do vale de ossos secos, né? A passagem mais conhecida da Bíblia. Deus revela ao profeta um vale enorme, cheio de ossos secos, completamente secos, e Deus pergunta para ele, né, filho do homem, poderá esses ossos voltar à vida? Ezequiel responde, Senhor, tu sabes. Então Deus manda que ele profetize sobre os ossos, né? E ele profetiza sobre os ossos começam a se unir, começam a criar carne, depois sopra-se sobre ele o Espírito, né? E aqueles ossos tornam-se assim um grande exército. E essa visão simbolizava que Deus poderia, assim como ele pode, né, restaurar aquilo que parecia definitivamente perdido ou morto. Não é? Ou seja, o Senhor é aquele que ressuscita, é aquele que traz esperança, é aquele que dá vida, que faz brotar, surgir vida onde não há vida. A promessa do coração novo também está no livro de Ezequiel, né? Quando ele traz a profecia, né? Dar-vos-ei um novo coração e porei em vós um espírito novo. E essa promessa prepara o caminho para a nova aliança que se concretiza em Jesus Cristo. O legado que o profeta Ezequiel ele nos deixa, ou a sua mensagem principal, é que mesmo quando tudo parece destruído, como eu já disse, Deus é capaz, ou continua sendo capaz, de reconstruir vidas, de reconstruir famílias, de reconstruir nações, de reconstruir história. Pense sobre isso. Vamos pensar, que Deus maravilhoso é esse, que do nada faz brotar tudo, certo? E por fim, temos o Beato São Basílio. O Beato São Basílio, ele nasceu no dia 21 de abril de 1904, na atual Eslováquia, filho de uma família simples e profundamente cristã. Desde pequeno ele demonstrou um grande desejo de servir a Deus. Foi ordenado sacerdote da Igreja Católica Bizantina, era conhecido por sua humildade, visitava os pobres, consolava os enfermos, passava horas atendendo confissões, pregava com simplicidade. Mais tarde, ele se torna bispo auxiliar. Pouco tempo depois, o regime comunista iniciou uma forte perseguição contra a Igreja Católica, né, na região. Os governos queriam obrigar os bispos e sacerdotes a romperem a sua comunhão com o Papa e com Roma. Basílio ele se recusa, não é? E preferiu sofrer. Ele foi preso, foi espancado, foi humilhado, foi submetido a trabalhos forçados, durante anos permaneceu encarcerado, mesmo assim nunca negou a fé. Continuava rezando pelos seus perseguidores, não é? Depois de muitos anos preso, em toda essa situação que eu acabo de falar, ele é solto, a sua saúde, porém, já não estava mais como era antes, estava totalmente destruído fisicamente, mentalmente, enfim. As torturas deixaram sequelas profundas nele, e ele falece no ano de 1976, oferecendo seus sofrimentos pela igreja. Ou seja, vai fazer 50 anos, né? Exatamente 50 anos de seu falecimento. Ele é beatificado no dia 14 de setembro de 2003, né? Ele foi beatificado pelo Papa São João Paulo II. Hoje, ele é um exemplo de fidelidade para aqueles que são perseguidos, não é? E para a igreja perseguida, para os irmãos que são perseguidos. Então, o que nós podemos tirar como reflexão desses irmãos para a nossa meditação é que os santos celebrados nesses dias, ele nos deixa uma mensagem profunda, porque, veja só, Santa Brígida, ela nos ensina que a santidade, ela floresce no matrimônio, a santidade, ela floresce na família, a santidade, ela floresce na oração, a santidade, ela floresce na entrega total que nós nos dedicamos a Deus e a Ele nos devotamos. O profeta Ezequiel nos ensina, nos recorda que Deus ele é capaz, né, de restaurar aquilo que parece morto, sem esperança. Nesse caso eu me coloco.
né? Eu me vejo dessa forma, né? Que Deus tem feito esse milagre em mim. Enfim, dito isto à parte, testemunho à parte, temos o Beato São Basílio, que é uma testemunha rica e fiel, de fidelidade na perseguição, de fidelidade a Cristo, de fidelidade à igreja, de fidelidade a Deus, mesmo que isso levou ele a um grande sofrimento, ao ponto que, vamos dizer assim, acelerou o seu tempo, vamos dizer assim, humanamente falando, aqui na Terra, né, como um ser carnal, como todos nós, de matéria, corpo, alma, espírito, enfim. Então, que pelas intercessões desses grandes servos de Deus, cada um de nós possamos crescer na fé, permanecermos firmes diante das provações e viver cada dia como, como não, mas com o coração voltado para o Senhor. Certos de que a santidade, ela continua sendo chamado para todos nós. Não é? Então o Senhor nos chama todos os dias a sermos santos. Sejamos santos. Sejamos resistentes, sejamos persistentes, não é? Na nossa fidelidade, na nossa comunhão com Deus, em olharmos para o Senhor, olhemos para o Senhor, voltemos tudo que somos ao Senhor, entreguemos-lhes a Deus tudo o que é nosso, que não seja mais nosso, mas que seja dele, o coração, o corpo, a alma, o espírito, a mente, e que todo o nosso ser seja para a glória de Deus e para o serviço do reino de Deus na face desta terra, sendo igreja, com a igreja e como igreja, e tudo isso para a glória de Deus. Pois, como eu já disse em outros vídeos, repito nesse, o Senhor nos prometeu uma coroa de glória e uma morada eterna com eles, para aqueles que forem fiéis e que forem até o fim. Jesus venceu o mundo, venceu a morte. Nós também podemos vencer o mundo, porque ele disse que nós também poderemos vencer o mundo. Com ele, conosco, como ele disse que estará conosco em todos os dias, então é possível vencermos o mal, é possível vencermos o mundo, é possível vencermos e sairmos como vitoriosos para a glória de Deus. Quem sabe, se Jesus não voltar, estarmos também ao lado desses irmãos, sendo intercessores diante do trono de Deus. Somos intercessores aqui, enquanto em vida, né? Intercedemos uns pelos outros. Agora imagina, né? Partir deste plano e se encontrar com Jesus e agora estar ao lado de Cristo, com outros santos e santas, intercedendo por aqueles que aqui estão, ou que aqui ficarão, aguardando o retorno de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda do céu, tá certo? Então um forte abraço. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus, no amor de Maria e sob a proteção de São José.